Fala pessoal, nesse vídeo irei resolver o exercício 24 do capítulo 3 do livro de Transferência de Calor e Massa do Senjo. Vamos ao enunciado. Uma película transparente será colada sobre a superfície superior de uma placa sólida dentro de uma câmara aquecida. Para colar adequadamente, a temperatura entre a cola, a película e a placa sólida deverá ser mantida a 70 graus Celsius. O filme transparente tem espessura de 1 mm e condutividade térmica de 0,05 watt por metro Kelvin, enquanto a placa sólida tem 13 mm de espessura e condutividade térmica de 1,2 watt por metro Kelvin. Dentro da câmara climatizada, o coeficiente de transferência de calor por convecção é 70 watt por metro quadrado Kelvin. Considerando que a superfície inferior da placa sólida é mantida a 52 graus Celsius, determine a temperatura no interior da câmara aquecida e a temperatura da superfície do filme transparente. Pressuponha uma resistência de contato desprezível. Bom, então aqui está o esquema, né? Temos o desenho, aqui está o filme, aqui está a placa sólida, aqui está T1, que a gente quer determinar, tá? Que ele diz aí, determine aí a temperatura da superfície do filme, que é o T1, e a temperatura no interior da câmara. Aqui, ó, tá a câmara e a gente vou colocar aqui uma temperatura TC, tá? Então, essas duas temperaturas que a gente quer descobrir. Então, aqui tem que ser mantida a 70 graus Celsius, aqui está 52 graus Celsius, ou seja, se a câmara está aquecida, logo a temperatura TC tem que ser maior que TB, que tem que ser maior que T1, ou seja, a taxa de transferência de calor vai nesse sentido, tá? A partir disso, a gente pode desenhar o circuito térmico, tá? A gente tem transferência de calor aí permanente e a gente vai aplicar aí a condição para desenhar o circuito. Então a gente pega lá, coloca a temperatura maior, tá? Que seria a temperatura da câmara, TC. Aí, disso aqui, da TC, vou colocar aqui, ó, para facilitar. Da TC, aqui tem uma queda, né, por convecção. Então, vem aqui e desenho resistência e eu chego na temperatura T1. Aqui vai ter uma transferência de calor linear, porque é um sólido, e aqui, opa, saiu fora. E aqui uma transferência de calor linear, tá? Seria aí representando aí o sólido, tá? Como está acontecendo aí a minha transferência de calor. Então, o que eu tenho? A partir daqui do T1 até chegar nesse que ele chamou de TB, que é a temperatura entre o filme e a placa, a gente tem outra resistência, que é a resistência à condução. Então, aqui ó, a gente tem convecção, aqui a gente vai ter condução, porque é sólido, então aqui convecção, aqui condução. Aqui eu cheguei na temperatura TB, tá? Aí eu venho aqui, para chegar até lá no final, a gente tem uma outra resistência e chega na temperatura T2, tá? E isso daqui é sólido, então também é condução. Condução. Bom, a taxa de transferência de calor vai nesse sentido, tá? E é permanente, constante, tá? Então, agora a gente vai equacionar, mas antes de equacionar, a gente precisa definir aqui os termos da resistência. Então, o que a gente tem? Ó? Primeiro, a gente tem convecção e condução. Então, a taxa de transferência de calor por convecção, primeiramente, já vou escrever na forma que a resistência fica arrumada, então vai ficar assim, ó, uma temperatura 1, que é maior que T2, então T1 menos T2,
dividido por 1 sobre H vezes A, onde esse termo aqui é a resistência por convecção. Então, aqui eu tenho o valor de 1 sobre o H vezes a área. Bom, e o Q de Q ponto de condução é uma temperatura T1 menos uma temperatura T2 dividido por um L sobre K vezes A, tá? Ou seja, esse termo aqui é o R de condução, a resistência à condução. Então, aqui eu tenho uma condução, então vai ser o L aí do filme, né? Que é aqui, ó, o L do filme, dividido pelo K do filme, vezes uma área. Aí eu vou ter aqui, para esse caso, vai ser o L da placa do sólido, dividido pelo K do sólido, vezes a área, que também é uma resistência à condução. Então, tendo disso daqui, e a taxa de transferência de calor permanente, ou seja, constante, e ela depende de a cada duas temperaturas, então a gente escreve aqui, ó, primeira taxa de transferência de calor entre essas duas condições. Então ficaria como? Ficaria Q ponto é igual, pega a temperatura maior, Tc, menos T1, tem que ser dividido pela resistência que ela enfrenta, 1 sobre HA. Isso vai ser igual. Se a taxa de transferência de calor é constante, ela passa por aqui e chega aqui. Para ela passar de T1 para TB, agora ela tem uma condução. Então, a gente utiliza essa fórmula. Diz que T1 menos TB dividido pela resistência. O L do filme sobre o K do filme vezes a área. E essa taxa passa por aqui, pelo filme, e chega aqui. Então, ela é igual. Então, a gente trabalha com essa diferença de temperatura. TB menos T2 tem que ser dividido pelo L do sólido, dividido pelo K do sólido, vezes a área. Bom, agora tendo equacionado aí a igualdade da transferência de calor aí que é permanente, o que a gente vai colocar? O que a gente quer calcular? A gente quer Tc e T1. A gente quer Tc e T1. A gente quer T1, certo? O que foi dado? Foi dado TB, TB, T2, certo? Foi dado todo esse termo, todos esses e todos esses. Quero calcular a taxa? Não, quero calcular TB e T1, certo? Então, dessa condição, ó, como eu tenho todos, aqui só falta o T1. Então, dessa igualdade aqui, a gente acha o T1. Tendo achado o T1, a gente pode pegar qualquer um lado da equação aí, né? A gente pode pegar igualar esse, ou pegar igualar aquele com esse, porque a gente já sabe T1, e achar o Tc. Então, dessa primeira igualdade, ó, a gente escreve T1 menos TB, desse lado, igual. Do outro lado, eu vou deixar TB menos T2 sobre, aqui, LS. Aqui, ó, mais fácil ainda de visualizar, vou deixar esses aqui separados. Esse termo eu vou escrever o inverso. Então, fica KS vezes A dividido por LS, tá? E esse termo que estava aqui, vou passar multiplicando. LF sobre KF vezes A. Simplificando, a área não foi dada, por quê? Porque ela vai simplificar aqui, tá? Então, simplificou aí, a gente consegue agora isolar o T1. T1 é igual a TB mais a diferença de TB menos T2 vezes o K do sólido dividido pelo K do filme vezes o L do filme dividido por L do sólido. Se a gente substituir os valores, a gente tem T1 igual TB. TB é 70 graus, tá? Mais 70 menos T2. T2 é 52. Aí, vezes, aqui eu não preciso nem converter, né? Porque vai virar dimensional. Então, eu posso pôr na unidade mesmo que foi dado, tanto L quanto o K. O K já está no SI, KS é 1.2, dividido pelo K do filme, que é 0,05,
vezes o L do filme. O L do filme é 1 milímetro, dividido por L do sólido, que é 13, né? Milímetro corta com milímetro aqui, e a temperatura vai sair na própria unidade que ela já estava, que é em graus Celsius. Calculando aí, a temperatura T1, a gente acha o valor de 103 aí, graus Celsius, tá? Bom, tendo calculado T1, a gente pega aí e consegue calcular quem é o TC. A gente pode trabalhar com esse valor aqui e esse daqui, ó, tá? Como que vai ficar? Agora a gente vai trabalhar com essa igualdade e com essa. Então vai ficar assim, ó, TC menos T1 igual, do outro lado fica TB menos T2, inverte de novo, KS vezes A sobre LS. Esse termo que está multiplicando, dividindo, passa multiplicando. 1 sobre HA. Aí a área aqui também simplifica. A gente vai ter aí TC igual, vai passar para lá, T1 mais TB menos T2, K dos sólidos sobre H vezes o L do sólido, tá? Então, substituindo, TC é igual a T1, que é 103, mais a temperatura TB, que é 70, menos a temperatura T2, 52, o K do sólido de 1,2, o H, que é de 70, vezes o L do sólido, tá? Que é 13 milímetros. Aqui, ó, eu tenho que prestar atenção, porque não tem outro para cortar. Então, esse L do sólido eu tenho que converter. É 13 vezes 10 a menos 3 para ficar em metro. Lembrando que o mili corresponde a 10 a menos 3 no SI. Então, substituindo isso daí e calculando a temperatura da câmara, 127 graus Celsius. Bom, espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.